Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. O assunto agora é saúde. O Núcleo de Desenvolvimento Infantil na Atenção Primária de Fortaleza compõe as estratégias de fortalecimento das políticas públicas direcionadas para a primeira infância na capital, disponibilizando um novo espaço de avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Veja como funciona o atendimento em um dos núcleos que funcionam aqui na capital. O Núcleo de Desenvolvimento Infantil, NDI, tem o objetivo de estimular as habilidades neurológicas e motoras de crianças de 0 a 3 anos de idade, além de ajudar no diagnóstico precoce de problemas relacionados ao déficit cognitivo na primeira infância. Nós trabalhamos muito com estímulos sensoriais, com técnicas de inibição de padrões motores anormais, favorecendo os padrões motores normais. E a gente tem um trabalho que a gente desenvolve com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, é todo um trabalho realizado em equipe. Tem um pensador inglês, o Ward Wolf, que ele fala que a criança é o pai do homem. Então, as condições de saúde no início da vida, ela é um fator determinante para a saúde do adulto. Então, por isso que é importante começar cedo, porque nesse período de 0 a 3 anos é um período de maior flexibilidade do cérebro da criança e também nesse período onde a neuroplasticidade ela chega no seu máximo, entendeu? Um dos 14 núcleos de desenvolvimento infantil da rede municipal funciona no posto Irmã Ercília, no bairro São João do Tauape. Desde o momento que a família procura o serviço, a criança é atendida por uma equipe multidisciplinar, que faz o diagnóstico de um possível déficit cognitivo. Caso necessário, inicie o tratamento adequado. Aqui no Núcleo de Desenvolvimento Infantil, o atendimento é contínuo. O Yudi tem 9 meses e há 6 ele vem sendo acompanhado. Para Vanessa, que é a mãe, o tratamento tem sido uma enorme evolução. Eu não teria condições de pagar uma fisioterapia. E ela fez os tratamentos no meu filho, foi me ensinando os exercícios. E eu pratico em casa. O que ela me ensina aqui, eu faço em casa. E nós vamos seguindo. A doutora Kelly adicionou meu número no WhatsApp e ela ficava me mandando os exercícios, pedindo para me enviar foto do desenvolvimento dele, das atividades dele, e eu ia praticando. Muito grata, a doutora Kelly, por ela ter ajudado a gente num momento tão frágil. E para falar mais sobre a implantação, o trabalho que é desenvolvido no Núcleo de Desenvolvimento Infantil, nós estamos recebendo a Ana Maria Cavalcante Silva, que é coordenadora de Educação em Saúde, Ensino, Pesquisa e Programas Especiais da Secretaria Municipal de Saúde. Ana Maria, essa política direcionada exatamente ao público infantil, essa política de dar uma assistência especializada à criança, ela faz toda a diferença na questão do desenvolvimento infantil aqui na cidade de Fortaleza, né? Sem dúvida. O que acontece, Rogério, é que essa gestão do prefeito Roberto Cláudio, tendo à frente, na liderança da Carol, que eu sempre chamo de secretária da primeira infância, ela tem feito toda a diferença. Toda a diferença. Na Secretaria de Saúde, somos uma equipe de pediatras. A Joana Maciel, nossa secretária, é pediatra. A Ana Estela, secretária adjunta, é pediatra. Eu estou na presidência da Sociedade Cearense de Pediatria e tenho a pediatria como missão. E temos mais a Gerliane, o Rui, enfim. E o mais importante é que nós exercemos diuturnamente a intersetorialidade. Intersetorialidade que é um princípio basilar do Sistema Único de Saúde. Então, nada disso seria possível, viável, execuível, se nós não contássemos com parceria com a Secretaria de Educação, nas creches com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, com a parte da mobilidade urbana, onde temos hoje o bicicletar das crianças, enfim, é todo. E o Cresça com Seu Filho, que foi implantado já no primeiro governo, ele é a espinha dorsal de todos esses projetos. Agora, doutora Ana Maria, qual é, a gente viu na matéria que a gente exibiu aqui no início do bloco,
né, a questão do atendimento. Qual é a importância, o significado de se cuidar realmente de uma forma mais especializada da saúde infantil? Bom, é dito, né, pelos neurocientistas, e o Unicef tem uma frase que é muito emblemática, que diz: tudo se decide até os 6 anos de idade. Né? O mundo, o país, né, a nação, o governo que não investe na primeira infância está fadado a gastar muito, muito mais, né, com prisões, com a violência que ainda assola o mundo inteiro. Então, investir na primeira infância é imperioso, é imperativo. Né? Os núcleos de desenvolvimento infantil foram criados a partir de uma inspiração nossa, quando estávamos secretária de Saúde de Fortaleza, na gestão do prefeito Ciro Gomes, que tínhamos os centros de estimulação Viva Criança. Esses centros de estimulação funcionaram uns 2 anos, passamos muito pouco tempo na prefeitura de Fortaleza, posto que Ciro se candidatou ao governo do estado, e, infelizmente, eles acabaram. Eles não prosperaram. Então, estamos trabalhando com uma equipe, um grupo de vereadores muito, muito dedicados e comprometidos com a primeira infância, para criar uma lei que é como se fosse uma lei guarda-chuva, vamos dizer assim, que vai envolver todos os projetos ligados à primeira infância. E daí acreditamos, com certeza, que o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, os nossos NDIs, passam a ser uma política de Estado municipal de Fortaleza. Essa é a diferença de que, assim, não importa o gestor, mas esses núcleos terão esse trabalho mantido. Com certeza. Aqui eu estou vendo aqui a foto do posto Luiz Franklin, lá na Regional 6, é um dos postos que é amigo da primeira infância. Ele está se candidatando, né, dentro de um programa que nós chamamos Unidade Amiga da Primeira Infância, a receber este selo. Selo este que tem uma parceria com o Unicef, com a Sociedade Cearense de Pediatria, com a Associação de Enfermagem, Seção Ceará, e ele tem lá também um núcleo de desenvolvimento infantil. Como nós vimos aí nesse pequeno vídeo apresentado por uma das nossas profissionais, a criança, quando o pediatra, na consulta de puericultura, detecta um déficit do desenvolvimento, seja neuropsicomotor, seja na fala, seja uma criança que muitas vezes, como nós já vimos lá no posto Irmã Cecília, a mãe tinha medo de colocar a criança para andar, a criança já com 1 ano de idade. Então, é tão simples, Rogério, que às vezes a gente fica assim, por que não fazer em larga escala? O fato de não estar em 100% das unidades é muito mais uma questão, às vezes, até de espaço físico, né? Mas é uma sala de 24 metros quadrados, em que você tem um espelho. É importante que haja a autoestima por parte da criança, ela precisa se conhecer. Isso nós aprendemos com o terapeuta ocupacional, lá no Alberto Seib, quando criamos o IPRED, que nasceu dentro do Hospital Infantil Alberto Seib, quando estávamos diretora. Tem uma barra, onde a criança é estimulada a caminhar, né? E a mãe, ao ver e ao participar disso, ela faz da mesma forma em casa, como ela possa fazer. E tem os brinquedos educativos de encaixe, para que a criança comece a ter a sua estimulação motora completa. E, com certeza, o cognitismo da criança vai mudando. O mais importante é que a família participa. A mãe, o pai, a avó, seja quem esteja acompanhando a criança. E ela tem, então, nesse pequeno espaço, um pouco menor do que essa sala que nós estamos aqui, um momento só para ela, só para aquela criança, só para aquela família.
tivemos aí, durante o período Covid, um grande desafio, porque as crianças não podiam ir à unidade, por razões que todos nós já sabemos, não precisamos aqui repetir, e principalmente os pais, a mãe, a avó não queria levar. Então, uma parceria fantástica que tivemos com a Unifametro, nós conseguimos contactar mais de 1.000 mães em 2, 3 meses de trabalho. E isso foi possível não perder essa ligação que havia entre os profissionais e as famílias que participam dos nossos núcleos de desenvolvimento infantil. Agora, doutora Ana Maria, explica aí para a gente como é que funciona essa questão do processo até que a criança chega no núcleo de desenvolvimento infantil. Nós temos aí 14 núcleos em Fortaleza funcionando, 4 aí em vias de inauguração, mas como é que ela é encaminhada desde aquele atendimento já inicial num posto de saúde até que ela seja encaminhada para algum desses núcleos que funcionam na capital? Perfeito. A criança, ao nascer, ela recebe as vacinas, a vacina BCG, a vacina, e eu faço questão de falar em vacina, porque nós estamos num momento muito difícil, não só em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo inteiro, por conta da pandemia, com uma redução drástica, perigosíssima das coberturas vacinais. Então, voltando, ela nasce, ela é diagnosticada já no seu primeiro minuto de vida com um índice que nós chamamos de APGAR. É o nome de uma médica, Virginia Apgar, que deu notas de 0 a 10. Se aquela criança já nasce com um APGAR baixo, se ela é prematura, ela já vai mais rapidamente encaminhada, orientada aí a um posto de saúde. Para a consulta, a primeira consulta de puericultura. O próprio agente comunitário de saúde, isto é fundamental, nós contamos com esse envolvimento, com esse compromisso dos agentes comunitários, de que, ao saber que nasceu uma criança prematura, essa criança deve ser o mais rapidamente possível encaminhada para consulta de puericultura na unidade de saúde, que pode ser pela equipe de saúde da família, por um pediatra. Em se detectando, até mesmo pela caderneta da saúde da criança, que estão lá os marcos do desenvolvimento infantil, se a criança não está cumprindo, de acordo com a sua faixa etária, aquele marco do desenvolvimento, ela vai encaminhada por aquela unidade que não tem o NDI para um fluxo que criamos em que cada unidade que tem o NDI absorve cerca de 6, 8 unidades no seu território. Então, em lá chegando na unidade, ela passa por uma avaliação da equipe multidisciplinar, incluindo o pediatra, e aí começa as sessões de estimulação. Eu vou pedir um intervalo rapidinho aqui e eu continuo conversando aqui com a doutora Ana Maria Cavalcante aqui sobre o funcionamento dos núcleos de desenvolvimento infantil aqui em Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil busca promover a detecção precoce de possíveis déficits cognitivos e possibilitar que as crianças e seus familiares recebam acompanhamento e assistência de forma integral por meio das equipes da Estratégia Saúde da Família. Nós voltamos a conversar aqui com a doutora Ana Maria Cavalcante Silva, que é coordenadora de Educação em Saúde, Ensino, Pesquisa e Programas Especiais da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Ana Maria, os núcleos de desenvolvimento infantil hoje instalados em Fortaleza são 14, mas temos aí 4 por inaugurar. Já dá para contemplar todas as regionais da cidade, todas as regiões da cidade, no sentido de garantir que cada região dessa, as crianças com essa necessidade possam ser atendidas? Sem dúvida. Nós temos em todas as 6 regionais, a maioria nesse momento estão na Regional 2 e 6,
mas vamos ampliar, inclusive agora, na Regional 5 e 4. Temos vários também já na Regional 4. E a ideia é sempre essa, é que eles, em torno de uma unidade que tem o NDI, gravitem as demais unidades, porque o que nós queremos propiciar é o acesso mais rápido, de menor tempo para a família. Então, antes de nós termos os NDIs, nós tivemos, e temos ainda, lógico, 3 grandes centros de excelência em Fortaleza, que é o NUTEP, ligado à Universidade Federal do Ceará, ali no complexo do Hospital das Clínicas. Temos o NAMI, da Universidade de Fortaleza, e o Recanto, que fica ali coordenado pela doutora Silvia Lemos, que fica ali nas proximidades do Hospital Geral de Fortaleza. Claro que não dava conta, né? Nós estamos tendo, e isso ficou muito patente depois da síndrome da Zika congênita, e muitas crianças com síndromes neurológicas, com microcefalia, precisavam desse apoio. E acontece que temos também um número de crianças prematuras em ascensão. A prematuridade hoje é fato, e aqueles prematurinhos de 1.500 gramas, de menos de 1.500 gramas, que num passado recente não sobreviviam, hoje, com os cuidados especiais das unidades neonatais de terapia intensiva, as UTIs neonatais, eles sobrevivem. Recebemos, na semana passada, um relatório de um desses bebês que nasceu com APGAR, que é essa nota que nós damos, de 2. Essa criança, a mãe soube que estava grávida na semana do nascimento. Então, ele nasceu em condições muito, muito graves. A criança hoje, já 6 para 7 meses de vida, acompanhada no nosso NDI, está muito bem. Então, isso para a equipe não tem preço, Rogério, não tem preço. Então, eu queria, nesse momento, agradecer, parabenizar, enaltecer o trabalho belíssimo desses profissionais que estão nos nossos NDIs. Se vocês souberem, assim, o custo-benefício desse programa é fantástico. Pelo que nós investimos em recursos financeiros, em reais, para o que vem de retorno, né, para as famílias de Fortaleza. E as gestoras, a maioria delas mulheres, que fazem toda a diferença. Há muito de decisão política da gestora da unidade em implantar o seu NDI. E aí, eu já estou aqui fazendo aqui um apelo, que no mês da criança, quando nós estivermos completando 2 anos do primeiro NDI implantado lá no Maria de Lourdes Gereissati, na Regional 6, com o nome da colega Ana Júlia Couto de Alencar, que nos deixou prematuramente, nós possamos estar fazendo, em 2020, o 20º NDI, 20 NDIs. Foi essa, inclusive, uma proposta que fizemos para o prefeito e para a Carol Bezerra. Agora, doutora Ana Maria, falando em equipe, um núcleo de desenvolvimento infantil abriga que tipos de profissionais, ou seja, os pais, quando vão acompanhar o filho que está precisando desse tipo de atendimento especializado, vão encontrar que tipo de profissionais, a estrutura de cada núcleo desse? Perfeito. A equipe é multidisciplinar, nós contamos com a equipe de saúde da família, que o médico, a enfermeira da saúde da família é quem diagnostica, o agente comunitário de saúde é quem dá o sinal de alerta, quem desconfia de que aquela criança não tá bem. Às vezes é a própria mãe, mas o profissional de saúde ao fazer a consulta de puericultura. Então, esse é o primeiro elo da equipe. E na sala do NDI, propriamente dita, nós contamos com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional e com psicólogos.
eventualmente participa um nutricionista, um assistente social, quando, por exemplo, precisa ter um contato mais direto com a família, ajudar o agente de saúde, para aquele caso que a mãe para de frequentar. Mas, assim, a gestora e o gestor da unidade são fundamentais para que o seu NDI funcione com perfeição. E hoje, com esses grupos de WhatsApp, a gente consegue fazer uma gestão à distância. E é muito bonito nos nossos grupos, porque à noite, quando eu já estou deitada, eu fico lendo os depoimentos desses profissionais, né? E aí isso também oportuniza a Joana, a Nistela acompanhar da mesma forma. E realmente isso nos faz muito bem. O fato da criança que está sendo atendida encontrar todos esses profissionais num só local agiliza bastante o atendimento, facilita também a vida dos pais, porque sabe que muitas vezes a criança ela precisa ser atendida por mais de um profissional especializado e ter isso em um só local ajuda bastante, né? Com certeza. Então, para que essa equipe trabalhe em uníssono, nós temos também uma gestão dentro da nossa coordenadoria, que é feita pela pediatra neonatologista Gerliane, e aí, para isso, a gente tem, além desse acompanhamento nesse grupo de WhatsApp que eu lhe falei, nós temos também as capacitações, nós temos os cursos que nós realizamos, que nós disponibilizamos, e eles estão sendo permanentemente estimulados a aprender, a aumentar seu conhecimento, a conhecer experiências de outros países, né? Nós não conhecemos essa política do NDI com esse nome em outro estado. Sabemos que no Rio Grande do Sul, essa questão do estímulo ao desenvolvimento infantil vem de longas datas de uma colega pediatra chamada Hebe Tourinho, né, da época de um grande médico inglês chamado David Morley, que focava muito a questão do desenvolvimento infantil. Hoje, não somos mais nós, os pediatras, nós, os médicos, que dizemos e que falamos essa linguagem da importância do neurodesenvolvimento. São os economistas. E aí tivemos o Jack Heckman, que ganhou um prêmio Nobel de economia por exatamente afirmar que o cérebro da criança ele funciona como uma esponja. Tudo ele absorve da criança na primeira infância. Então, a primeira infância que compreende os 6 anos, mas os 3 primeiros anos, eles são fundamentais desde o útero, desde o momento da vida intrauterina, ao primeiro minuto da vida, ao primeiro mês e aos primeiros 3, 6 anos. Então, ao investir nessas crianças, esta gestão da Prefeitura de Fortaleza está pensando, Fortaleza 2040, está pensando no cidadão de amanhã, que vai ser o prefeito dessa cidade, o governador desse estado, enfim, os gestores municipais e estaduais, que vão, os professores, os médicos, enfim. Então, serão essas crianças para a qual nós temos que dar o melhor de todos nós. São as novas gerações que vão comandar os destinos da cidade, né? Com certeza. Eu vou pedir um novo intervalo, daqui a pouquinho eu continuo conversando aqui com a doutora Ana Maria aí sobre os núcleos de desenvolvimento infantil aqui na capital cearense. Volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, Fortaleza conta hoje com 14 núcleos de desenvolvimento infantil funcionando e 4 em processo de entrega à população. Os núcleos atendem uma faixa etária de crianças de 0, até 3 anos de idade. Foram pelo menos 5.300 atendimentos realizados entre 2018 e 2020. Eu volto aqui a conversar aqui com a doutora Ana Maria Cavalcante Silva, que é coordenadora de Educação em Saúde, Ensino, Pesquisa e Programas Especiais da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Ana Maria, qual é a perspectiva em termos de crescimento da rede, inclusive em relação a essas 4 unidades, esses 4 núcleos que já estão em vias aí de serem inaugurados?
Primeiro, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, que, assim, aparentemente 5 mil parece pouco. É importante que vocês saibam que mais de 5 mil crianças, elas não vão uma única vez à unidade. Em algumas situações, eles podem ir até toda semana, né? Isso só depende da avaliação da equipe multidisciplinar, das condições, vamos dizer, de distância entre a residência da criança e a unidade de saúde, mas, sobretudo, da terapêutica, quer dizer, do plano terapêutico prescrito para aquela criança. Na realidade, essas outras 4 unidades que você se referiu, uma delas tem o nome de um eminente radialista, que você com certeza conheceu, que é o Edmar Noronha, amigo do meu pai, ela já está funcionando, né? O gestor é muito, muito comprometido e, assim, um pouquinho antes mesmo da pandemia, eu estive lá e vi um atendimento de 2 pequenininhas gêmeas, uma coisa muito linda, o trato, o cuidado dessa mãe e desses profissionais com essas 2 crianças. Quais são os 4 bairros em que essas unidades aí vão funcionar? Eles estão na Regional 6, na Regional 4 e na Regional 3. Mas, como eu lhe falei, nós queremos implantar mais 2 na Regional 5. E aí, em outubro, né, que é o mês dedicado à criança, e que completa 2 anos de quando a gestão da Joana começou em 2017. Mas em outubro foi que nós inauguramos o primeiro, inclusive contando com a parceria da Unifor, né, por ser uma unidade de saúde escola, em que tem toda uma parceria com os acadêmicos da Unifor e até com alunos da pós-graduação de psicologia. Então, em outubro, como eu vinha lhe dizendo, nós completaremos 2 anos. Outubro de 2020, nosso slogan agora é 20 NDIs. E assim, desta forma, nós entregaremos para a próxima gestão, certamente com uma lei institucionalizada para que não haja retrocesso, para que de fato seja uma política de Estado municipal e não um programa de um prefeito, de uma gestão, os 20 NDIs. O benefício que ele traz para essas crianças e para suas famílias é incomensurável. E nós acreditamos, através dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos locais de saúde, que eles, como representantes diretos da comunidade, da sua comunidade, não deixem que os NDIs tenham as suas portas cerradas, seja qual forem os gestores que nos sucedam. Agora, doutora Ana Maria, a definição das áreas aqui de Fortaleza, onde estão sendo instalados esses novos núcleos de desenvolvimento infantil, levam em conta o quê? É a questão da quantidade populacional ou por uma questão de demanda realmente de atendimento? São vários fatores. Tanto a localização estratégica de que aquela unidade possa dar maior acesso para as outras unidades de onde vêm as crianças, né? A questão muito da estrutura, né? Nós temos um número significativo, acho que mais de 30% das nossas unidades hoje foram construídas nesses 8 anos da gestão do Roberto Cláudio, e acho que 35%. Então, essas novas unidades que foram construídas nessas 2 gestões dele, de 2014 até agora, elas têm um tipo de planta arquitetônica que permite que a gente tenha o NDI. Às vezes, uma unidade que vem da época que o Estado era gestor da unidade, digamos, um Marcel de Brito, que é um dos até que a gente está pensando em colocar, tem uns maiores, outras menores, outras foram casas que foram adaptadas para serem postos de saúde. Às vezes não há condição
porque tem 3, 4 equipes de saúde da família, às vezes até 5, e aí as salas não estão nos permitindo ter esse espaço físico. Mas a equipe multidisciplinar é fundamental. Sem os recursos humanos, nada faremos, nada podemos pensar e planejar. E a estrutura física da unidade também é um dos pontos que nos sinalizam poder ou não implantar o NDI. Doutora Ana Maria Cavalcante, gostaria de agradecer sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, que é a TV Terra do Sol, e torcer realmente aí por cada vez uma ampliação ainda maior das atividades do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que tem feito um trabalho tão importante para o desenvolvimento das crianças aqui em Fortaleza. Eu queria só finalizar dizendo o seguinte, que um dos pontos importantes dos NDIs é porque ele casa, ele se articula com o programa Cresça com Seu Filho. No Cresça com Seu Filho, a estimulação é a nível do domicílio. É na própria casa, feita pelo agente de saúde, treinado e acompanhado, monitorado, supervisionado pelas enfermeiras. E no NDI já é uma equipe maior, uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, e que uma vez detectado o problema no domicílio, encaminha para o NDI. Mas nós trabalhamos em uníssono, até porque o Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, é um programa que envolve, além da Secretaria da Saúde, a Secretaria de Assistência Social e, de certa forma, a Secretaria de Educação. Muito obrigado, então, pela presença. Olha, o Notícias de Fortaleza de hoje vai ficando por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.